Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e esta semana vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre a evangelização urbana e suas estratégias. Evangelizar é muito importante, nós sabemos, porém saber evangelizar é mais importante ainda. Nós vemos que através dos evangelhos, Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura em todo o mundo. Isso sabemos. Sabemos também que nenhum lugar pode ficar excluído e nenhuma pessoa deve ser considerada não evangelizável. No Brasil, como em muitos países, 80% das pessoas vivem nas cidades. Ao contrário do que havia há algumas décadas atrás, quando a maior parte das pessoas vivia na área rural. Este é um grande desafio para as igrejas cristãs. As cidades têm grandes e graves problemas que são próprios do crescimento urbano desordenado e são barreiras, às vezes, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Tais concentrações excessivas na cidade leva a conhecidíssima desigualdade social, problema de habitação, favelismo das cidades, falta de saneamento, falta de saúde, etc. Agora, no que tange à evangelização, as cidades oferecem facilidades e dificuldades, como nós poderemos ver nesse estudo que iremos ministrar. As igrejas precisam ter estratégias. Essas estratégias de trabalho são fundamentais para alcançar as pessoas nas cidades. Eu quero dizer que há diferenças entre evangelizar uma metrópole e num lugar interiorano. Nós vamos dar uma olhada na grande diferença que há no que nós fazíamos há 30, 40 anos atrás, no que diz respeito à evangelização, e do que necessitamos fazer nos dias em que vivemos. Primeiro, temos que ver o contexto da igreja no tocante à evangelização. Um dos fatores determinantes no processo de crescimento de uma igreja é o tipo de evangelização por ela realizada. Evangelização é o ato, é a ação de comunicar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande comissão, essa palavra enigmática, está nos evangelhos e parte nada mais, nada menos que dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos 1:8, quando os discípulos confrontaram a Jesus, questionando sobre um reino para os israelitas, Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." Este texto é uma variação ou extensão da grande comissão que vem de São Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele seria dado à igreja para revestir os crentes de poder do alto, a fim de capacitá-los para o testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aí entra o evangelismo urbano.
De todas as escolas, a melhor, a infalível, é a do Mestre Jesus Cristo. O segredo do evangelismo urbano, assim como outro contexto que nós possamos querer inventar ou criar, não se limita apenas a estratégias, mas à disposição dos evangelistas para alcançar aqueles ainda não alcançados. A palavra do Senhor diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Esse texto de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, deixa muito claro a urgência, a necessidade do evangelismo urbano. E mostra o Senhor Jesus que percorriam as cidades, levando o evangelho para as pessoas. E quando lemos essas palavras de Jesus, ou os passos de Jesus, eu vejo que muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Jesus na terra, ou andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas, os vales, em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas eu quero dizer-lhes que não necessitamos, às vezes, ir a Nazaré, a Cafarnaum, ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Por quê? Porque encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças dos pobres, nos apinhados becos dos grandes bairros favelados, ou em qualquer lugar onde haja um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia na terra, andaremos em seus passos. Seguiremos as suas pisadas, sem ter que ir à Palestina, sem ter que ir a Jerusalém. É importante conhecer a Palestina, conhecer Jerusalém, tudo isso é importante. Mas nesse sentido, quando fazemos isso que citamos, estamos seguindo os mesmos passos de Jesus. O apóstolo Paulo disse: sede imitador de mim, como eu de Cristo, em todos os sentidos. O evangelismo é uma tarefa coletiva. Inclui até aqueles que não vão às ruas. Eu me refiro àqueles que apoiam em oração, recepção, o apoio e incentivo dos participantes, aqueles que contribuem para que haja evangelização. Todos esses participam do evangelismo. As missões, como o evangelismo,
Nem sempre é feito por aquele que vai. Eu digo sempre que no caso das missões, inclui o evangelismo, aquele que vai e aquele que fica. Isso é muito importante. Agora, como nosso tema é o evangelismo urbano, o evangelismo na cidade, nós sabemos que a cidade, com suas estruturas sociais, econômicas e políticas, é o palco onde a evangelização urbana acontece, sendo essa urdida e executada pelos múltiplos ministérios organizados nas denominações cristãs evangélicas presente em cada metrópole. Assim, a mensagem de Cristo é levada aos homens, desafiando-os no presente a uma tomada de decisão no que diz respeito ao seu destino eterno. Nesse contexto, a cidade tornou-se uma grande desafiadora no que diz respeito às missões, ao evangelismo urbano. Porque demanda para a sua conquista espiritual e para a colheita de vidas ali uma grande compreensão pela igreja. A igreja deve entender suas realidades sociais e espirituais, senão não conseguirá ter êxito no evangelismo urbano. Voltemos ao nosso grande mestre, ao grande mestre do evangelismo, Jesus. Jesus e as cidades. Jesus e a parte urbana que necessitava ser alcançada nos seus dias. Vemos que, no seu ministério terreno, Jesus ele desenvolveu a evangelização, tanto na área rural como nas cidades. Já vemos que ele andava de cidade em cidade. Vemos em Lucas capítulo 8, versículo 1. Diz que ele chegou à cidade, ele viu a cidade e chorou sobre ela. Em Lucas capítulo 19, no versículo 41. Então, ele mandou pregar em toda a cidade o povoado, como vemos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Assim que, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja atual precisa enfrentar o desafio da evangelização ou das missões urbanas. Isso urgente, porque as missões urbanas, o evangelismo urbano é um grande desafio para a igreja do século 21. Vimos que as cidades, com sua complexidade social, cultural, econômica, emocional e espiritual, constituem um campo propício para a atuação da igreja ou do inferno, dos cristãos ou dos feiticeiros, dos homens de bem ou dos homens assassinos, traficantes. A cidade em que vivemos é o campo de batalha entre Deus e o diabo. A cidade pertencerá aos céus ou ao inferno. Depende de quem agir com mais eficiência e eficácia com suas forças, dos céus ou as forças do inferno. Por isso necessitamos de estratégias para as missões urbanas. Primeiro, oração e jejum pela cidade. Esse é o primeiro passo. O homem pecador que vive na cidade, como que vive no campo, se opõe a Deus. O diabo força o homem
a não buscar a Deus. Assim que qualquer plano de evangelização, por melhor que seja, com recursos, métodos, estratégias, fracassará se não tiver o poder de Deus. E este poder só vem pela busca, pela oração. Aí sim, Deus age. A oração é a base do evangelismo. Segundo, preparo das pessoas para a evangelização das cidades. Esse preparo refere-se ao estudo da palavra de Deus. É o preparo na palavra, como Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15. Nós temos que ser um obreiro aprovado, que usa bem, que conhece bem a palavra da verdade. Nós temos o caso do grande evangelista Filipe, no livro de Atos. Quando Filipe é levado para o deserto, e que se aproxima do tesoureiro-mor da rainha de Candace. Ele pergunta: entendes tu o que lês? Ele pergunta ao tesoureiro. E o homem responde: como eu vou entender se não há quem me explique? E o texto disse: e começando Filipe nessa escritura, lhe anunciou a Cristo. Assim que quem vai evangelizar necessita conhecer as Escrituras, conhecer a palavra e, através da palavra, anunciar a Cristo. Nós sabemos, meus queridos, que as seitas preparam bem seus adeptos. As igrejas precisam gastar tempo e recursos no preparo dos que evangelizam. A terceira coisa que podemos mencionar é o planejamento da evangelização. O sucesso da evangelização depende do Espírito Santo. Sabemos que só ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Como vemos em João no capítulo 16, no versículo 8. Entretanto, no que depende de nós, precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Precisamos fazer a nossa parte. Porque o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. E o que é que precisamos fazer? Nós precisamos definir áreas a serem evangelizadas. Bairro, quarteirão, as ruas. Em segundo lugar, precisamos distribuir as áreas com grupos. Rua tal com grupo tal, ou quarteirão tal com tal grupo, etc. Precisamos estabelecer metas ou alvos. Nós vamos batalhar por número X de decisões. Vamos batalhar para que nesse trimestre possamos batizar tantas pessoas. Precisamos preparar os meios necessários, ou seja, literatura, os folhetos, jornais, revistas, equipamentos de som, se for o caso, recursos financeiros. Precisamos também mobilizar todos os setores da igreja, jovens, adolescentes, adultos, tudo isto com a liderança à frente. Isso é muito importante, que a liderança esteja à frente de todo e qualquer projeto evangelístico. Então nós vemos que a evangelização tem seus métodos, tem seus meios, se nós queremos alcançar realmente o público almejado. Agora, meios para essa evangelização urbana
nós temos vários deles à nossa disposição. Já, por exemplo, programas de rádio e de televisão, adesivos para veículos, revistas, jornais dirigidos para determinado público, como autoridades, consultórios médicos. Outro meio que nós temos é a apresentação de corais, apresentação de bandas, conjuntos, em público, em praça pública, em escolas, em repartições, distribuição de bíblias, não somente àqueles que se convertem, mas também a autoridades. Tudo isso faz parte de meios que nós podemos utilizar para a evangelização. A literatura, ou seja, os folhetos, devem ser bem selecionados. Artigos em jornais da cidade, o telefone. Hoje se usa o telemarketing para muitas coisas. E nós poderemos usar também o telefone como um telemarketing para evangelizar. Inclusive eu sei de igrejas que têm pessoas o dia inteiro, quase que 24 horas, com o serviço de telemarketing para evangelizar. E apesar que não se usa muito mais cartas, cartões postais, o Facebook, a internet é um excelente meio também de evangelizar. Assim que não podemos dar desculpas que não temos como evangelizar. Agora, se discute muito sobre esses métodos de evangelismo para as missões urbanas. Porém, o evangelismo pessoal, eu creio que é o mais tradicional e muito eficiente, principalmente nos bairros mais humildes. Esse evangelismo pessoal inclui o serviço de pessoa a pessoa, casa em casa, evangelização nos aeroportos, em bares e restaurantes, estação rodoviária, estação ferroviária, entrada dos estádios de futebol, feiras livres, principalmente nas feiras. As pessoas, apesar de que estão ali correndo para fazer suas compras, mas sempre podemos dar uma palavra breve e um folheto. Nas filas de banco, INSS, filas de ônibus, hospitais, nas penitenciárias, nas escolas, ou seja, nós temos um espaço na cidade muito amplo para a evangelização no que diz respeito ao evangelismo urbano. Nós temos também o evangelismo em grupo. Esse evangelismo em grupo inclui evangelização de grupos de pessoas, grupos de alunos, grupo de professores, grupo de menores abandonados, de homossexuais, de prostitutas e também os já conhecidos grupos familiares, ou as células de evangelização, que é muito comum em nossos dias. Podemos ter reuniões especiais em restaurantes, classe da escola dominical, inclusive a escola dominical foi criada para isso. No início a escola dominical não era o que nós conhecemos hoje, uma reunião de crentes, não, ela era para evangelizar. Outro método que se usa muito e é muito eficaz é usar os CDs com mensagens breves, videocassete, ou seja, nós temos um leque muito amplo no que diz respeito à evangelização. O culto ao ar livre, no meu entender, ainda é a mola mestra do
evangelismo urbano. Eu sei que não temos tanta gente na rua como antes. Domingo à tarde, nos feriados, as pessoas estão em casa, ou vendo televisão, ou estão no shopping, mas nunca voltaremos com as mãos vazias no que diz respeito ao ar livre, que está desaparecendo de nossas igrejas. Isso é muito importante no que diz respeito à evangelização urbana. Agora, voltando outra vez ao nosso grande mestre, o grande mestre da evangelização, que é Jesus, nos moldes de Jesus nós temos o cenário urbano, registrado por João no capítulo 4. Eu digo que aí é um protótipo ou um modelo de evangelização urbana que funciona. Nós vemos que, segundo o texto de João 4, Jesus havia deixado a Judéia, ao sul, e seguido para a Galileia, ao norte, quando ele sentiu que era necessário passar por Samaria, uma cidade que ficava entre as duas regiões, como vemos no versículo 4. Ao meio-dia, diz o texto, que junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicá, travou um longo diálogo com uma mulher samaritana que veio buscar água para si. E como resultado de sua estada nesse lugar, ali perto do poço, a Bíblia diz que muitas pessoas foram ter com ele para ouvir a palavra de Deus, diz o versículo 30. O evangelismo pessoal aplicado por Jesus foi dinâmico e transformador. Por quê? A mulher pecadora de Samaria, primeiro ela ficou convencida de seus pecados e se tornou uma testemunha de Jesus. E dentre os diversos aspectos bíblicos, dogmáticos, visto nesse texto, na atitude da evangelizadora, a mulher, nós vemos que foi algo tremendo. Jesus conversa com ela, ela vai à cidade, conta o que aconteceu no diálogo com Jesus, e uma multidão vem saber como é possível isso. Por que foi tão importante para aquela mulher aquele diálogo com Jesus? O que é que nós temos aqui? Aqui nós temos a praxe da necessidade. No versículo 4, o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Está evidente que Jesus foi movido por uma intuição interna. Quer dizer, ninguém lhe disse nada, mas a página da história, a história de uma mulher, seria escrita tudo a partir do momento em que ele pressentiu que era necessário fazer essa trajetória, ainda que a rota normal dos judeus fosse dar a volta, seguindo o vale do Rio Jordão para o norte até a Galileia. Nós podemos chamar esse fato de praxe da necessidade ou da compaixão. Mas o que é praxe? Seria a ação criativa e transformadora do povo de Deus na história, acompanhada de um processo profético e de reflexão crítica que objetiva tornar a obediência cristã ainda mais efetiva. A Bíblia ensina que Jesus, ele sempre era movido por essa compaixão. Certa ocasião, ele olhou para uma multidão e sentiu grande compaixão por ela. Em Mateus capítulo 14, no versículo 14, diz: Jesus, saindo,
viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Queridos, se a igreja quer que sua evangelização urbana seja autêntica e transformadora, Jesus dará a receita. Tenho compaixão desta gente. Ou seja, a compaixão, esse sentir-se no lugar do necessitado. Isso é muito importante. Sim, não há como evangelizar sem sentir que é necessário passar pelas Samarias atuais. Este pré-requisito é o que leva a igreja a perceber que a história de milhares de pessoas que vivem sem Jesus precisa ser mudada. Sim, queridos, isso pode acontecer no momento que eu e você nos coloquemos na brecha para poder levar a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós notamos que a Igreja Apostólica, ela foi obediente à ordem dada pelo Senhor. Ela iniciou seus trabalhos justamente fazendo missões urbanas, ou seja, evangelizando a cidade de Jerusalém. Houve grande e estrondoso crescimento ali. Basta ver o livro de Atos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, e vemos o que aconteceu ali. Vamos citar parte de alguns versículos. Então voltaram para Jerusalém. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Isso está em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Mas adiante diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas adiante diz: afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. E mais adiante diz que com muitas palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essas partes citadas estão em Atos capítulo 2, versículo 1, versículo 6, versículo 14, versículos 40 e 41. Tudo isso nos mostra que a evangelização urbana nos dias da igreja primitiva começa justamente com a unção do Espírito Santo. A igreja apostólica era a célula máter. Ela representava todas as igrejas que viriam a ser plantadas. Desta forma, o comissionamento feito pelo Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e também em Atos capítulo 1, versículo 8, é também para nós. A igreja recebeu um mandato divino e deve cumpri-lo para não ser achada em falta. Eu digo sempre que evangelizar não é uma alternativa ou uma opção para a igreja. É uma ordem dada pelo Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E concluímos dizendo que a igreja precisa sentir o desejo de orar pelos que ainda não são convertidos. Não apenas orar, mas ir buscá-los lá fora, onde eles estão. Interceder,
significa literalmente interpor-se ou colocar-se entre. E o maior exemplo de intercessão é o de Jesus. Intercessão pelos transgressores. Até mesmo ali na cruz, nos momentos finais, ele intercedia dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, que nós possamos adentrar na cidade, que sintamos que a evangelização urbana hoje é uma tremenda necessidade, já que, como mencionei no início, aproximadamente 80% das pessoas vivem na cidade. Vivem nessa urbis congestionada. E aí está a igreja. Que sejamos um farol, que sejamos uma fonte, e que as pessoas conheçam que nós conhecemos um dia o Senhor Jesus e temos desejo de levar esse Jesus para que seja conhecido também por eles. Que não fiquemos nas quatro paredes, que não evangelizemos, como é comum nas igrejas evangélicas, os evangelizados. Cada domingo, cada dia da semana, estamos polindo aquela peça de estimação que são os crentes. Que saiamos às ruas, porque é lá fora que está a grande necessidade e a grande missão da igreja. Que Deus nos abençoe.